Olá, meus irmãos, salve Maria, bem-vindo ao canal. Sou Henrique, seminarista da Diocese de Guarulhos, e hoje falaremos um pouco, meditaremos um pouco sobre a solenidade de hoje que a Igreja celebra, que é da Santíssima Trindade. Não se trata aqui no vídeo de eu tentar explicar o mistério da Santíssima Trindade num sentido mais teológico, da questão. Poderia trazer, inclusive, autores que falam sobre o tema, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, enfim, vários tantos doutores da Igreja. No entanto, eu gostaria de trazer um aspecto muito mais profundo do que é a Santíssima Trindade para a reflexão de hoje, que é a questão de quem é Deus, né? Que, claro, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se eu fosse resumir, se fosse isso possível, mas se eu fosse definir o que é Deus em uma palavra, que palavra seria essa, né? Em primeiro lugar, dizer, né, como São João disse, né, Deus é amor. E isso bastaria para, no momento, né, definir não só o que é Deus, mas quem é Deus. Deus é amor, né? O amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, e esse amor é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é uma espécie de energia, como algumas pessoas tendem a colocar, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa também, uma pessoa divina, assim como o Pai e o Filho. É este amor que une o Pai e o Filho, e é por meio deste amor, que é o Espírito Santo, que o Filho é enviado pelo Pai para salvar a humanidade, né? Deus Pai demonstrou todo o seu amor pela humanidade, pela sua criação, no ato mesmo de criar. Deus, sendo perfeito e bastando a si mesmo, não necessitando de ninguém para a sua bem-aventurança, ele não necessitava da criação para ser feliz, mas desejou a criação desde toda a eternidade. E por essa verdade, nós podemos concluir que a vantagem da criação é somente a própria criação. Não existe uma vantagem no sentido de que eu ganho alguma coisa para Deus. A vantagem é da criação que recebe de Deus. Deus não recebe nada da sua criação. Neste sentido, claro, né? Deus desejou criar cada um de nós desde a eternidade, né? De modo que o profeta, ele poderia ter dito, ele pôde ter dito, né? Antes mesmo de te modelar, no ventre materno eu te conheci, antes que saísse do seio eu te consagrei, né? O Pai nos conhece de modo perfeito, mais do que nós mesmos nos conhecemos, justamente porque foi Ele que nos criou. Quando Jesus, nos evangelhos, isso é descrito várias vezes, Jesus ele examina os corações, né, dos fariseus, etc. Ali é uma prova determinante da sua divindade, porque é o Deus que conhece o coração do homem, porque criou o coração do homem. Por isso nós escutamos o evangelista dizer, né, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Este coração humano, capaz de amar a Deus, né, receptor da graça, capaz de amar a Deus, o próprio Deus quis experimentar deste coração humano. O Filho unigênito do Pai, o Verbo eterno, o Logos, aquele que
por ele tudo foi criado, né? E nada foge ao seu alcance. Esse Filho também nos ama. E isso é, obviamente, muito claro na Sagrada Escritura, né? O Filho nos ama desde toda a eternidade. Mas quis mostrar, né, e experienciar esse amor aqui na Terra, doando-se de maneira perfeita, por inteira, né, se gastando de modo perfeito, no sacrifício da cruz. O Filho nos ama porque não nos condenou ao vir ao mundo, né, mas quis salvá-lo por meio do seu sacrifício. E aqui, meus irmãos, é justamente essa vontade de Deus de nos amar que leva a pessoa do Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, a ir para a cruz. Da mesma forma que na criação, Deus, num ato livre de vontade, mas também de amor ao criar, também de maneira livre, esta caridade é feita na redenção. Tanto é que Cristo diz, né? Ninguém me tira a vida, eu dou de maneira livre. Ninguém seria capaz, não há homem nenhum na face da terra que seria capaz de convencer a Deus de doar a sua vida, né? Se não fosse o próprio Deus ter essa vontade. Uma vontade livre de Deus. Tanto a sua criação quanto a sua redenção. A nossa redenção, no caso, né? O seu sacrifício. Todos nós somos alvos desse amor, né? Desse amor divino. E como diz São Paulo, esse amor que nos impele, né? Que nos constrange, que nos força a sairmos de nós mesmos, né? E ir em direção ao outro, ao próximo. Eu não me basto a mim mesmo, eu não sou capaz de amar se eu não tiver o outro comigo, se eu não tiver uma relação com o outro, né? Isso é tão verdadeiro na vida do cristão, né? Que nós não conseguimos amar a Deus se não amarmos o próximo. É impossível, né? É impossível essa realidade, eu amar a Deus e esquecer do próximo. É justamente porque eu amo a Deus que eu amo o próximo. E eu justifico o meu amor a Deus amando o próximo. E aqui cabe também, né, claro, lembrar da parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? O meu próximo seria só aqueles a quem eu gosto? Só aqueles a quem está à volta de mim? Nos momentos de felicidade, de diversão, descontração? Ou o meu próximo seria todo aquele que se apresenta necessitado da misericórdia? Ou seja, a todos. Como diz o nosso próprio Senhor, se eu só cumprimento aqueles que me cumprimentam, que recompensa eu terei? Porque os pagãos faziam a mesma coisa. Os publicanos faziam a mesma coisa. Né? Aqui se encontra a nossa dignidade como filhos deste Deus uno e trino, desta comunidade de amor perfeita que é a Trindade. Nos assemelharmos a Deus, nos fazermos semelhantes a Deus, assim como Ele nos criou, é justamente vivermos em comunidade. Não só a comunidade paroquial, né, comunidade, né, da assembleia ali dos fiéis, mas principalmente dentro das nossas casas, né, dentro do nosso ambiente familiar, mas também que escapa a outros ambientes, escola, universidades, trabalho, enfim, né? No meu caso, no seminário, né? Claro,
não é ser amigos, ser amigo de todos, no sentido de amizade mesmo, de estar, é, de sempre estar, né, ali, né, como um amigo que gosta das mesmas coisas, né, que se identifica sempre com as mesmas coisas. Não é só nesse sentido, até porque não dá, né? Claro que tem amizades que são mais, né, mais próximas do que outras, afinidades que são mais próximas do que outras. Mas isso não significa excluir o respeito e nem a dignidade que a outra pessoa tem. Mesmo dos nossos inimigos, que é o que Jesus nos manda amar e rezar por eles. Mesmo aquelas pessoas da qual eu não goste, ou por um motivo ou outro, eu prefiro me manter afastado. Daquelas pessoas que geralmente nós reclamamos, nós nos indignamos com os seus erros ou os seus pecados, as suas misérias. Quanta energia nós gastamos com isso? E ao invés de gastarmos as nossas energias com isso, nós não rezamos pelo menos uma Ave Maria pela sua conversão, pela sua mudança de vida, né? É muito triste nós olharmos para as nossas comunidades paroquiais, etc., e vermos irmãos que não se falam, que não comungam, né? Que não estão unidos. E diante dessa realidade eu fico me perguntando, com que coração essas pessoas vão comungar o corpo de Cristo, né? Porque como que pode, como um coração deseja comungar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, se ela não tem, ela nem deseja ter comunhão com o irmão? Vocês notam uma coisa errada aqui, né? Como diz São João na sua carta, né? Se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, se eu digo que amo a Deus, né, comungo o seu corpo e sangue, né, na Santa Missa, mas eu odeio o meu irmão, e aqui não só basta odiar, mas destratá-lo, né, colocá-lo como um ser indigno de respeito, etc e tal, não chego a falar, criar fraternidade com ele, né? Que comunhão que você tem com Deus? Você está se enganando, meu irmão. Você está se enganando. A sua comunhão com Deus está comprometida. E mais uma vez, eu não estou falando para você ser o melhor amigo dessa pessoa. Eu estou dizendo que você tem que, né, se reconciliar com ele. Não é isso que o próprio Senhor nos ensina no seu Sermão da Montanha? Antes de se aproximar do altar, antes de deixar sua oferta no altar, vai, se reconcilie com seu irmão, né, e volte. É essa a exortação que nós recebemos. E uma ainda melhor, mais profunda, que está na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É a única petição do Pai Nosso, entre as 7 petições do Pai Nosso, é a única em que nós fazemos uma promessa a Deus. Né? Nós pedimos algo a Deus fazendo uma promessa a Ele. Senhor, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoarei as ofensas que são cometidas contra mim. Então, meu irmão, se eu busco a misericórdia de Deus, se eu busco o seu perdão para ter comunhão com Ele, e olha que a minha ofensa
se mede de acordo com a majestade ofendida, né, a dignidade ofendida do outro. E se eu ofendo a Deus, é uma ofensa eterna, uma ofensa infinita. Portanto, se ele me perdoa essa ofensa infinita, pela sua misericórdia e amor, com que direito eu nego o perdão de um irmão, sendo que eu não sou Deus? Sendo que a ofensa cometida a mim não é infinita, não é eterna. Então nós refletimos isso, né? O quanto machuca a comunidade, irmãos que não se falam, o quanto pesa na comunidade, irmãos que não se dão, não se doam, não se falam, não se curam, né? Mas também, e aqui, né, não só ficando na questão da teoria ou do discurso, mas como amar o irmão, né? E, em primeiríssimo lugar, acho que primeiro lugar é pedir a graça a Deus, ao Espírito Santo. Não tem outro caminho senão esse, começar por esse. Nós não somos capazes de qualquer ato de bondade e amor se não tivermos a graça do Espírito Santo em nós. Se não estivermos em estado de graça, se não termos dentro de nós essa verdade de que se eu não tenho a Deus comigo, se eu não amo a Deus de verdade, eu não vou amar o irmão. Porque é justamente o amor a Deus que me força a amar o irmão. E aqui forçar não é no sentido de obrigar, mas é no sentido de consequência. Eu amo a Deus e, consequentemente, por amar a Deus, é que eu vejo Deus no irmão e eu amo. Mas o perdão e o amor machuca. Dói. Claro que dói. É um verdadeiro calvário, mas aonde é que Cristo nos perdoou e nos amou mais? Não foi no Calvário? Não foi se gastando por inteiro, derramando todo o seu sangue na cruz por cada um de nós? Como diz São Paulo, né, aos Romanos, né, éramos inimigos de Deus. E Deus nos amou quando éramos seus inimigos. Ainda mais agora, quando somos justificados pelo sangue derramado de seu Filho. Então todos nós somos alvo desse sangue derramado, desse amor. É no Calvário, na cruz, quando é elevada, que o Filho faz esse sacrifício expiatório ao Pai para nos perdoar e demonstrar seu amor por nós. Você até poderia dizer assim, Henrique, mas eu não consigo nem olhar para essa pessoa da qual eu não falo, não consigo não cumprimentá-la, né? Mas um primeiro passo, como eu disse, é pedir a graça a Deus. Não preciso ter um contato direto com ela, de primeiro momento. Mas pedindo a graça, eu rezando por essa pessoa e pedindo a Deus, Senhor, eu não sou capaz sozinho de amar essa pessoa, mas me ajude, abra meu coração. Abra meu coração para que eu possa amar essa pessoa da mesma forma que vós, Senhor, me amou quando eu era vosso inimigo. Porque se Deus teve paciência e misericórdia para te amar, mesmo diante dos nossos erros, mesmo vendo os nossos pecados, as nossas misérias e quedas, Ele também tem do outro. E nós também devemos ter do outro. Né? Não jogar o irmão aos leões, às feras.
né? Lavar as mãos e crucificá-lo, açoitá-lo e mandá-lo ser crucificado. É este amor exigente, sim, mas é este amor que Deus nos ama e pede para que nós amemos uns aos outros, né? É este amor que o Espírito Santo deseja derramar nos nossos corações. Portanto, irmãos, sejamos semelhantes a Deus, amando uns aos outros. Este é o último mandamento que Jesus manda a seus discípulos, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como Jesus nos amou, se doando, se entregando, se sacrificando, se gastando. Hoje, atualmente, né, nesse mundo pós-moderno, né, surgiu esse mantra, esse slogan, né, do amor próprio. Que amor próprio? Não existe um amor próprio. Eu não me basto a mim mesmo. Eu não consigo amar a mim mesmo se eu não amo primeiramente a Deus. Se eu tenho um amor próprio e eu não amo a Deus, isso tem um outro nome. É egoísmo. É um egocentrismo disfarçado de caridade, de autopiedade, né? Ah, diante dos traumas da vida, das decepções, a pessoa diz, né? Ah, agora eu vou ter amor próprio. Na verdade, é uma falta de esperança no amor de Deus, né? Uma falta de esperança, né, na sua providência, uma falta de fé em Deus. Nos convertemos, irmãos, pedimos a graça da conversão a Deus, né? O Deus Pai que nos cria, o Deus Filho que nos redime e o Deus Espírito Santo que nos santifica, amando-nos uns aos outros, como Deus nos ama. É isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham apreendido alguma coisa neste vídeo, né? Eu não consigo fazer vídeos todos os domingos com a reflexão dos evangelhos, né, por conta dos afazeres da faculdade, enfim, do seminário, mas sempre quando der, eu pretendo ter um vídeo aqui disponível no canal para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado, que tenham, né, aprendido alguma coisa. Não esquecem de curtir o vídeo, né, de curtir o canal, de assinar o canal, né? E que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Que a Virgem Maria cubra vocês com o seu manto sagrado, o seu amor de mãe. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau.